O passado é como um sonho do qual se lembra mais ou menos exatamente, ou do qual se perdeu totalmente a lembrança. Ver Revista Espírita de julho de 1860, página 205, idem de novembro de 1864, página 328. No momento de imprimir, recebemos de um de nossos correspondentes da Argélia, que, em sua passagem por Toulon, viu a jovem Eugénie Colombe, uma carta contendo o relato seguinte, que confirma o precedente, e que acrescenta detalhes do que não são sem interesse. Esta criança, de uma beleza notável, é de uma vivacidade extrema, mas de uma doçura angelical. Colocada sobre os joelhos de sua mãe, ela respondeu a mais de 50 perguntas sobre o Evangelho. Interrogada sobre a geografia, ela me desenhou todas as capitais da Europa e dos diversos estados da América, todas as sedes dos departamentos franceses e da Argélia, explicou-me o sistema decimal, o sistema métrico. Em gramática, os verbos, os particípios e os adjetivos. Ela conhecia, ou pelo menos definiu as 4 primeiras regras. Ela escreveu sob meu ditado, mas com uma rapidez tal, que fui levado a crer que escrevia medianimicamente. Na 5ª linha ela pousou sua caneta, olhou-me fixamente com seus grandes olhos azuis, dizendo-me bruscamente, Senhor, é bastante, depois desceu de sua cadeira e correu aos seus brinquedos. Esta criança, certamente, é um espírito bastante avançado, porque se vê que ela responde e cita sem o menor esforço de memória. Sua mãe disse-me que desde a idade de 12 a 15 meses ela sonha à noite e parece conversar, mas numa linguagem que não permite compreendê-la. É caridosa por instinto, atrai sempre a atenção de sua mãe quando percebe um pobre. Ela não pode tolerar que se bata nem em cães, nem em gatos, nem em nenhum animal. Seu pai é um trabalhador do arsenal marítimo. Só os espíritas esclarecidos, como os nossos 2 correspondentes, podem apreciar o fenômeno psicológico que apresenta esta criança, e dele sondar a causa, do mesmo modo que, para julgar um mecanismo é preciso um mecânico, para julgar os fatos espíritas é preciso ser espírita. Ora, quem se encarrega em geral da constatação e da explicação de fenômenos deste gênero? Precisamente as pessoas que não os estudaram, e que, negando a causa primeira, não podem admitir-lhe as consequências. Pelos comentários de Allan Kardec vemos que a precocidade de certas ações das crianças mencionadas tem origem em experiências passadas, nas quais aprenderam, ou seja, quando encarnadas como outros personagens adquiriam conhecimentos intelectuais e solidificam os morais. Conclusão. Com grande surpresa, encontramos algo relacionado ao próprio codificador do Espiritismo. Em obras póstumas, no artigo Minha Missão, buscando confirmar o que lhe fora dito antes a respeito de sua missão, Allan Kardec pergunta ao espírito animante. Outro dia, disseram-me os espíritos que eu tinha uma importante missão a cumprir e me indicaram o seu objeto. Desejaria saber se confirmas isso. Sua resposta foi: sim, e, se observares as tuas aspirações e tendências e o objeto quase constante das tuas meditações, não te surpreenderás com o que te for dito. Tens que cumprir aquilo com que sonhas desde longo tempo. É preciso que nisso trabalhes ativamente, para estares pronto, pois mais próximo do que pensas vem o dia. Então, a missão do codificador foi a de trazer à humanidade a revelação espírita. Entre vários fatores, um deles tem relação direta com as suas aspirações e tendências, provando, portanto, que nossas experiências reencarnatórias são como tijolos na construção do edifício que hoje somos. Na presente pesquisa, também nos surpreendeu a quantidade de informações encontradas nas obras da codificação espírita, permitindo que o desenvolvimento do tema ficasse bem fundamentado e, com isso, proporcionar uma fácil compreensão. Em Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, Vol. 1, no item 8 intitulado Reencarnação a Metro Linear do capítulo I, Interação Animismo, Mediunidade, o pesquisador Hermínio Correia de Miranda, 1920 a 2013, disse o seguinte: embora a individualidade tenha animado diferentes personalidades em épocas diversas, vivendo tipos variados, há sempre um traço comum entre as personalidades, isto é, características da individualidade que constituem a base, a estrutura das diversas vivências.
Não seria admissível uma diferença psicológica tão radical entre personalidades vividas em existências diferentes, se a individualidade é a mesma. Há sempre traços comuns, sutis, mas perceptíveis ao observador atento, como conquistas evolutivas já consolidadas ou, reversamente, impulsos de manifestação inferior ainda não superados. Traços assim constituem uma espécie de pano de fundo, sempre presente sobre o qual se movimenta a personalidade em cada uma de suas vidas terrenas. O processo evolutivo é lento. Pouco muda em nós de uma vida para a seguinte, especialmente quando esta ocorre em espaço de tempo relativamente curto. Dificilmente o egoísta, o vaidoso ou o arbitrário da existência anterior virá generoso, modesto ou humilde na seguinte, ou vice-versa. O ser mais evoluído, ajustado, pacificado não renascerá mesquinho, vulgar, violento na vida subsequente. Há de haver aí certa coerência, ainda que transformações significativas possam ter ocorrido nesse ínterim, resultantes do esforço aplicado em corrigir-se por aqueles que se convencem de que é bom ser bom. Pode ocorrer, ainda, que a pessoa venha programada para uma vida de ignorância mesmo, sem oportunidade de educação, embora tenha sido um ser de vastíssima cultura em existências anteriores. É certo que encontraremos nele a ignorância, pois não teve condições de ilustrar-se intelectualmente, mas não será difícil identificar, também, evidentes traços de inteligência, a não ser que renasça com graves problemas no cérebro físico. Dessa maneira, o mais seguro é rejeitar identificações que não conferem nos traços psicológicos da personalidade, quando confrontadas umas com as outras. Essas considerações de Hermínio de Miranda corroboram tudo quanto foi dito na codificação, razão pela qual elas merecem reflexão da parte de todos nós. Da mesma forma que existiram, ou ainda existe, os caçadores da arca perdida, semelhantemente, no meio espírita, encontramos os caçadores de reencarnações de personalidades. Esse fato em si, não é um grande problema, já que a reencarnação é um dos princípios basilares do espiritismo. O que torna isso fora de propósito é quando não apresentam elementos consistentes de prova com os quais se possa ligar, com absoluta segurança, todos os candidatos envolvidos tomando-se como base a semelhança de tendências de seus supostos personagens anteriores. Vale este alerta de Hermínio Miranda, inserido em Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, Vol. 1. Cuidado, pois, com as identificações. É melhor mantê-las sob rigorosa reserva ou até rejeitá-las sumariamente, ainda que possíveis no quadro kármico e psicológico, do que se entregar a fantasias que certamente resultarão em prejuízos, mais cedo ou mais tarde. E nada de procurá-las deliberadamente, ainda mais se por mera curiosidade. Orientação bem oportuna de Hermínio Miranda, que não é seguida pelos caçadores de reencarnações. Aliás, a esses recomendamos nosso e-book aos espíritas caçadores de reencarnações. Por outro lado, isso também demonstra que, apesar desses confrades se apresentarem como profundos conhecedores da doutrina espírita, estão bem longe disso, pois apenas elaboram uma lista de personagens sem, entretanto, apresentar todos os fatores provenientes das reminiscências que possam ligá-los uns aos outros, obedecendo, obviamente, ao fato de que a cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na estrada do progresso. E também que a cada encarnação a alma chega mais desenvolvida, traz novas ideias e os conhecimentos adquiridos nas existências anteriores. Ora, os que defendem a tese de que Chico Xavier, 1910 a 2002, teria sido Allan Kardec devem apresentar quais os elementos característicos do médium que dão base à ligação dos dois. O que não deveriam jamais menosprezar, mas sempre ter em mente que os personagens, que forem listados, apresentem evidente ligação uns aos outros pelas suas reminiscências, tendências instintivas ou ideias inatas. Julgamos até que, quanto mais próximos eles forem, mais evidentes elas deverão ser. Além disso, diremos que não faz o menor sentido apresentar um nome que não tenha nada dos seus supostos personagens anteriores. Fim.